Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu estou iniciando agora um projeto de um canal literário, um blog, no qual eu quero falar sobre literatura. Na verdade eu quero só compartilhar as minhas experiências, eu não sou literato, tampouco sou bacharel em letras ou em estudos literários, eu só gosto de ler muito. E ultimamente eu tenho visto muitos vídeos a respeito de literatura, tem vários canais que eu acompanho, alguns canais que eu acompanho, outros eu não gostei tanto. E eu me interessei, achei legal eu começar a falar sobre isso. No mês de julho eu li bastante, eu fiquei um bom tempo sem ler, por várias razões, questões pessoais, estudo, mestrado. E aí eu voltei a ler com bastante afinco agora. Eu sou professor, sou enfermeiro e sou professor. Recomendo alguns livros aos meus alunos, aos meus familiares e amigos. E é isso aí. Eu espero que eu consiga continuar com esse canal. Vamos ver o que vai dar. E é isso. O primeiro livro que eu vou sugerir para vocês foi o primeiro que eu li desse desafio literário que eu entrei agora em 2016. É um livro que eu tinha há um bom tempo. Comprei há bastante tempo e várias vezes eu iniciei, acho que umas 2, 3 vezes eu iniciei ele e não conseguia seguir em frente. Eu acho que acontece às vezes com muita gente isso, você começar um livro e não conseguir dar andamento, e depois você pega ele num outro momento da sua vida e você consegue fluir. Aliás, eu tenho essa teoria, que quando você compra um livro, ele é um livro. Quando o escritor escreve um livro, ele é um livro. Quando você compra ele é outro livro. Quando você lê, ele é um terceiro. Quando você coloca ele na estante, ele vai se tornar um livro infinito. Porque, livro bom, né? Sempre que você relê um livro, você vê sob um ponto de vista diferente, até porque você está diferente. Então, não se preocupe em ler um livro, depois reler, eu estou perdendo meu tempo. Não, você está lendo um outro livro. Essa é a primeira vez que eu faço a leitura do Levantado do Chão. Eu tenho uma péssima dicção, tá? Apesar de ser professor. Levantado do Chão, do José Saramago. Eu já li vários livros do Saramago. Eu comecei, por um dos últimos, eu comecei a ler A Caverna. Demorei para ler A Caverna, me cansou bastante no início, principalmente por conta da maneira, o discurso de narração do José Saramago. Saramago é diferente. Saramago subverte a regra do discurso direto e indireto. E às vezes isso pode se tornar cansativo. Ele transforma a narrativa de uma forma de fluxo, parecido com um fluxo de pensamento, mas acho que mais voltado para a oralidade mesmo, como a gente fala, invertendo a hora que você fala como uma pessoa está te contando uma história ou como você está contando essa história. E isso, para você ler, às vezes pode ser um pouco enfadonho, mas depois não. Se você se acostuma, você descobre que talvez é a melhor forma de você contar uma história. Eu me adaptei bastante ao método do José Saramago, eu não tenho problemas com ler Saramago não, por conta disso. Mas falando aqui só um pouquinho sobre Saramago, ele foi um escritor tardio, ele foi fazer bastante sucesso literário depois de alguns bons anos de carreira, demorou para escrever o primeiro livro. Saramago foi operário, trabalhou com várias, foi em editora, trabalhou como desenhista, como mecânico, e ele demorou um pouco para poder se firmar como escritor e poder ganhar dinheiro através da escrita, né, como escritor de fato. O primeiro livro dele foi lançado em 1947. Esse livro eu não li ainda, Terra do Pecado. Esse livro eu não li, não tenho edição. Acho que na verdade nunca encontrei esse livro. Eu tenho vários outros dele ali na minha estante. Mas eventualmente vocês podem ver um pequeno cachorro passando por aqui, é o Mateus, tá? Esse livro aqui, na verdade, foi escrito em 1980, se eu não estou enganado. É isso, 1980. Mas ele escreveu outros também, sensacionais. Acho que o mais famoso eu acho que o mais famoso do público em geral é Ensaio sobre a Cegueira, por conta do filme. Não é o primeiro não é o único filme que foi feito a partir de obras do José Saramago. Homem Duplicado, que é um filme excelente. Ele foi baseado, não é a mesma história. Quem vai nessa expectativa e lê o livro toma um choque, porque é completamente diferente, mas é muito igual. Interessante isso. Agora vamos falar sobre esse livro aqui, do que ele trata, assim. Se a gente pegar os temas principais desse livro, não é um livro muito grande, é um livro médio, são 400 páginas, não é um calhamaço de fato, assim. Eu classifiquei ele como calhamaço na minha listinha de desafios, mas se a gente pegar de fato não é. A fonte é grande, assim,
não é aquela letra miúda igual outro livro que eu tô lendo que eu vou mostrar para vocês. Mas ele trata sobre desigualdade social, principalmente, sobre o latifúndio. Ele pega um recorte da história de Portugal. Ele inicia no final do século XIX. Ele volta um pouco no tempo para indicar a origem dessa família, que são os Maltempo, lá no século XV, mas só para justificar os olhos azuis dos personagens. Imagina-se que naquela época o transtorno que ia dar ter uma família de gente de olhos negros ou olhos castanhos e surgir alguém de olho azul, quando que não tinha esse conhecimento, principalmente no meio rural, sobre as leis da genética. Mas fala sobre desigualdade social, fala sobre as privações da população, dos ruralistas na região do Alentejo, fala sobre comunismo, fala sobre greve, que mais? Fala tanta coisa. Ele vai pegar, assim, de fato, um recorte de final do século XIX até 1975, quando a Revolução dos Cravos, né? Pega o período da ditadura de Salazar. Você precisa ter conhecimento profundo sobre a história de Portugal, sobre a Revolução dos Cravos? Não precisa, mas eu acho que ajuda. Se você pegar algum texto de apoio, pode ajudar bastante a compreender esse livro, que fica melhor. Mas mesmo assim, se você não tiver conhecimento, dá para entender. Se você souber mais ou menos o que é comunismo, já ajuda, apesar de 99% de gente que fala de comunismo não tem a menor ideia do que está falando. Por isso que eu não falo sobre, porque eu nunca li nem o manifesto. Mas enfim, é uma história atual. Os dias de hoje, principalmente, dá para a gente tirar bastante informação daqui, com o que a gente vê hoje. Fala sobre latifúndio, coisas que a gente tem aqui no Brasil, os glândulos latifundiários, e miséria, fala muito sobre a miséria. E a miséria humana, não só a miséria no sentido econômico mesmo. Uma das coisas, como eu já falei, que cansa um pouco no Saramago é a pontuação. Ele não tem pontuação, ele tem pontuação, mas ele tira, não há travessão. Se você esperar aquele clássico discurso direto, então Maria disse, 2 pontos, travessão, eu te amo, 2 pontos, e outro personagem falando isso não vai ocorrer. Você tem que se adaptar um pouco, tá? São 34 capítulos, às vezes os capítulos são longos. Nesse livro, o Saramago não faz isso com relação aos parágrafos como no Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele pega um parágrafo de páginas e páginas e páginas e você vai... demora um pouco para você respirar. Não dá tempo de você respirar. É pensamento. Eu tenho um pensamento acelerado, então eu me identifico com isso. Pensamento a gente não respira. Você vai pensando várias coisas ao mesmo tempo, tá? Falar um pouquinho do enredo, eu não vou fazer spoiler, tá? Sobre hipótese alguma, eu acho que não dá para fazer spoiler, mas isso aqui, o que eu vou falar, eu até anotei aqui para não gerar problemas, tá? São 3 gerações de família que vai falar dos Maltempo. O Domingos e a Sara. Domingos é o Domingos Maltempo e a Sara que se casa com ele. Ele é um homem opressor, machista, alcoólatra, oprime bastante a mulher. A mulher é bastante submissa, mas as personagens secundárias, digamos assim, femininas do Saramago, mas elas têm fundamental importância na história, apesar de ser uma história... Será que pode dizer uma história masculina, assim, né? Fala dos homens, mas as mulheres aos poucos no final fala da geração que está chegando, a geração de mulheres. Não vou fazer spoiler. E como ele justifica também essa família, os olhos azuis de um dos filhos, porque o filho do Domingos vem com um olho azul. E, na verdade, a origem desse olho azul são ascendentes germânicos. Ocorreu através de um estupro na família dele, ele justifica. Essa história repete, assim, ele conta várias vezes durante o livro, né? E aí esse período vai ser assim, a queda da monarquia portuguesa e a instauração da república. Depois o João Maltempo e a Faustina, filha do João Maltempo, do Domingos e a Faustina. Eles vão ter 3 filhos, Antônio, Amélia e a Gracinda. E ali o tema vai ser greve, comunismo, já está instaurada uma necessidade de levante desse povo oprimido contra os grandes latifundiários de Portugal. Ele faz uma crítica bastante significativa à igreja. Saramago, como todo mundo sabe, eu deveria saber, Saramago é um ateu. Às vezes até um pouco militante, né? Considerando que as coisas... O Evangelho segundo Jesus Cristo gerou bastante polêmica, justamente porque ele subverte a história de Jesus, coloca o final... É um dos melhores finais que eu já li na minha vida, é o final do Evangelho segundo Jesus Cristo, e acho que desagradaria felicianos e bolsomitos. Então não leia, se você não tem interesse
nessa parte de história, de literatura e ficção, mesmo que ela mexa com algo tão sagrado quanto a Jesus Cristo, você acha que não vale a pena. Não perca seu tempo, então. Eu acho, é uma pena, mas não perca seu tempo, tá bom? Já quando vem a outra geração do Manuel Espada e a Gracinha da Mau Tempo, ali já está a guerra, a luta contra os opressores, os latifundiários, está bem estabelecida. Tem uma cena de tortura, né, narrada sob o ponto de vista de uma formiga. Isso nos ajuda a compreender o tempo em que aquela pessoa estava sendo, não o tempo cronológico, mas o tempo de duração. Porque você imagina, ele descrevia o arco de uma formiga do chão até o teto, por exemplo, quanto tempo ela vai levar. E ela dizia, e aquele indivíduo estava sendo torturado, e durante aquele período ela vai contando quantas vezes ela tinha ido e vindo. E aí dá uma ideia de quanto tempo ele foi torturado. Bem torturado, inclusive. Um homem simples, é bastante cruel essa parte, mas é um livro muito bom. Eu recomendo muito. Se você não conhece o Saramago, eu recomendo que você leia O Conto da Ilha Desconhecida, já vai te ajudar bastante, mas eu acho que dá para começar com esse Levantado do Chão, sim, eu não vejo problemas. Eu não recomendo começar Saramago, por exemplo, por Evangelho segundo Jesus Cristo ou por A Caverna. Eu não acho que são livros difíceis, sob hipótese alguma, mas eu acho que demandam bastante. Você tem que se debruçar sobre ele, tá? É isso aí. Eu tenho outros 2 projetos que estão em andamento. Deixa eu pegar para vocês. Vamos lá. Graça Infinita, do David Foster Wallace. Eu ganhei esse livro, esse sim é um calhamaço. Ganhei de uma grande amiga da Camila há muito tempo, logo que lançou, ele me cansou, eu comecei e voltei e agora tá indo. Só que eu tô me dedicando de uma maneira diferente nesse livro. Você vê que ele tem várias anotações, são 200 páginas de nota de final de livro ou de rodapé, e não dá nem para explicar de uma maneira adequada o enredo desse livro, tá? Mas eu tô gostando bastante, só que ele cansa um pouco às vezes, viu? Então você tem que se debruçar nele. Eu acho que daqui até uns 2 meses eu termino, porque eu tô lendo outras coisas também. Eu não tenho problema em ler vários livros ao mesmo tempo, não. Esse tá cansando. Moby Dick. Pequeno Calhamaço também. Chegando na página 300, ele deu uma cansada agora, viu? Quando chega na Aventura da Baleia, talvez possa ser mais interessante. Capítulo descrevendo os tipos de baleia, como ele classificava, o autor, o Melville, já foi, acho que, se eu não estou enganado, frequentava navio. Eu vou estudar mais para falar sobre esse livro, porque eu não quero falar bobagem na internet, né? Mas assim, é um livro bonzinho, é gostoso de ler, não é uma leitura difícil, não se assusta com o tamanho. Só que de vez em quando ele dá uma travada, tá bom? Esse aqui eu tô curtindo mais. Vou seguir com meus projetos aí de ler a qualquer momento para falar sobre outro livro. Eu acho que eu vou falar sobre do Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado, mas eu quero ler um outro livro antes dele, uma releitura para fazer uma comparação, que eu acho que vale a pena. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, se inscreve no canal e beleza. Tchau.